Fala, gente. Eu sei que o enquadramento aqui não tá tão bom, não tá nada especial neste vídeo, mas é um especial. Hoje completam-se um ano que eu comecei nesta loucura do YouTube e de trazer informações sobre Esporte Clube Internacional para vocês. Neste um ano eu consegui alguns feitos, né? Entrevistar o Abel Braga, Adriano Gabiru, repórteres e diversas pessoas neste meio. Fiz pergunta ao presidente Alessandro Barcelos em sua apresentação em busca da reeleição. Perguntei ao Fernando Carvalho também no dia das eleições para a presidência do Internacional no ano passado. Neste tempo, foi um tempo que eu consegui algumas metas e cumprir algumas coisas. Neste momento, eu tô com mais de 1.600 inscritos no meu canal do YouTube, mais de 2.400 seguidores no Instagram e mais de 150 mil, mais de 180 mil visualizações no meu YouTube inteiro, contando todos os vídeos. Eu agradeço isso a vocês que assistem todo dia e estão aqui para saber sobre o Internacional, assistirem a entrevistas quando saem, né, quando tem entrevistas. Ainda é um projeto para eu voltar novamente a entrevistar pessoas, diversas pessoas, não só uma, não só duas. Tô nesse projeto, mas ainda não posso dizer nada mais, eu tô elaborando. Mas, gente, eu quero agradecer a todo mundo. Juliano Machado foi alguém que fez eu começar, na real, né? Ele foi o cara que me inspirou. Ele não me falou nada, mas ele, olhando ele e ao trabalho dele, ele me incentivou internamente a começar. E eu comecei e olha tudo que eu consegui, né? Até o momento com 14 anos. Também agradecer a diversas outras pessoas, e aqui eu posso citar muitas, então eu não quero citar nome por nome, mas eu vou citar os mais especiais. Anderson Siegli, do canal Fala Colorado, até me levou pra lá depois. Felipe Cunha, do próprio canal Fala Colorado. Jairo Vink, Lucas Fontes, muitas pessoas, e até vou acabar esquecendo outras. Roger do Inter Traga o Churrasco, uma parceria de jogo, e a gente sempre tá assim, quando eu trago vídeo de torcida pra vocês, foi um cara que me auxiliou, assim, começa, vai dar bom. Lacerda também me ajudou bastante, o repórter Lacerda. Falar aqui que eu quase fui parar no Futebol e Resenha, canal dele, e do Martins também, agradecer muito o Martins, acabei não indo. Vou agradecer a Duda do Beira News, que acabou, Duda e Igor do Beira News, que acabaram me levando para lá. Agradecer também. André Lopes, da Rádio Primavera, que me deu a primeira oportunidade, um lugar para eu falar do Internacional. Acabei ficando muito pouco, porque brevemente eu fui ao Beira News, mas consegui gravar um conteúdo ou dois lá, graças a Deus consegui ter essa passagem. E olha, não tenho muito o que eu dizer aqui nessa abertura, porque são muitas coisas e eu poderia ficar uma hora aqui agradecendo a cada pessoa que esteve neste canal. O Wilson Matias, agradecer ao Lisca Doido que esteve aqui. Muitas pessoas participaram desse canal. Alento Colorado, Matheus Lobo, Cancha Colorada, Nani Quemelo. Aí tem muitos outros, né, gente? Lucas Weber, Jairo Vink, que nem eu já tinha citado aqui. E cada eles eu agradeço muito. Paulo Brito passou por aqui. E eu vou deixar alguns cortes aqui sobre alguns momentos de lives e algumas perguntas para mim, minhas, né? Para o entrevistado ou quem esteve aqui presente. Deixar a pergunta para Alento Colorado, para o Barcelos, para o próprio Fernando Carvalho, que nem eu disse, para o Abel Braga, para o Gabiru. E eu agradeço muito a você que está aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa aqui para incentivar o conteúdo do YouTube, recomendar cada vez mais. Muito obrigado a você que me apoiou neste um ano. E por favor, eu peço para continuar, porque cada vez vou crescer mais. Cada vez estou dando mais informações e deixando você mais informado sobre o Esporte Clube Internacional. Valeu! Fica com os Eu cortes. queria falar um pouco sobre o Mundial de 2006, quando você vence com o Inter. Você já falou em algumas situações que foi o título mais importante. Explica um pouco a tática, que vocês analisaram o Barcelona quando nos jogos que perdia. Eu queria saber de ti como é que era para explicar para os jogadores a situação. Eles estavam entendendo bem, eles estavam desacreditados dessa possível vitória contra o Barcelona. Como é que foi botar na cabeça deles que a gente tinha uma possibilidade de vencer este Mundial? Não, a tática mais importante ali, óbvio que teve funções dentro da equipe no jogo que foram fundamentais. Mas a maior preocupação minha de quando cheguei no Mundial, sempre a maior preocupação foi com o primeiro jogo. Porque era uma equipe que ia 5 vezes consecutiva que disputava o Mundial de Clubes. O mesmo treinador, Manuel José, o português, o Arley do Egito.
E o primeiro jogo, ele é muito complicado porque tu já pega um adversário que já jogou, que já estreou. Então, isso aí já é um peso muito grande. E eu sabia que não adianta, cara. É lá, é no Carioca, no Gauchão. Primeiro jogo, qualquer tipo de competição, ele é sempre... A adrenalina vai muito alta. E o que é pior é que nós tínhamos, quer dizer, colocaram em nós o favoritismo enorme, obviamente, e quase que a obrigação de ter que vencer. Então, esse era o problema maior para resolver. Então, tudo isso que eu estou te falando que foi difícil para resolver em relação ao primeiro jogo, foi muito fácil em relação ao segundo. No primeiro, eu já dizia para os caras, olha aqui, vocês já botaram na cabeça, pelo esforço de Libertadores, essa coisa toda, nós já estamos entre os 4 melhores do mundo. Beleza? Então, aí depois falamos do Arley, aquela coisa toda, tínhamos mostrado o vídeo, treinamos no campo como é que ele jogava, aquela... Beleza. Depois, foram 3 dias, se eu não me engano, do jogo do Arley para o jogo do Barcelona. Não tem mágica, cara. Só que tudo isso que eu falei que é complicado do primeiro jogo, passou para o lado deles. Favoritismo, obrigação de vencer, aquela coisa toda. Então, eu só quis mostrar que naquele momento nós já éramos o segundo do mundo. E que era um baita de um time, mas não esse time fantástico, que é invencível, não é invencível. Então, tu acha que em 3 dias eu ia poder Barcelona depois do jogo do Arley? Simplesmente isso. E passamos 2 vídeos, 2 do Real, contra o Real, e 2 contra o Chelsea, em que o Barcelona perdeu. Até para mostrar aos caras, não tem esse negócio de invencibilidade. E, por coincidência, nesses jogos, as observações que fizemos foi que eles perderam praticamente sempre no mesmo lugar do campo, entendeu? E não bem diretamente naquele setor, mas ligeiramente aí uns 4, 5 metros mais por cento do campo que eles sofreram gol. Então não teve mágica, não. Então, claro que a parte tática foi fundamental, porque não teve massacre, não teve domínio, pressão do Barcelona contra o Inter, em absoluto. O jogo foi igual, mas a parte psicológica ali foi até tranquilo. Eu falei, cara, nós jogamos Libertadores, já passamos para uma final de Mundial. Porra, porque é melhor motivação que essa? E um time que não tinha menino, né? O único menino que tinha ali era o Pato. Era um jogador que tinha uma cabeça, de uma inteligência muito boa, muito grande, QI elevado. O resto era tudo cobra criada. Então, os caras não sentiram nada. Então, sinceramente, não adianta ficar aqui te falando um montão de coisa que fiz, que não fiz nada. O que nós fizemos, né, que é importante, de fora, a importância maior deles, estavam lá dentro, foi trabalhar esse lado aí, esse lado psicológico. No jogo da ida não, né? No primeiro jogo do Mundial de 2006, tu acaba não entrando. Mas na final, o Abel te chama para substituir o Fernandão. Quando tu vê o Abel te chamando, o que tu pensa ali? Qual foi tua reação? Rapaz, eu pergunto isso aí, mas a reação, não sei, cara, mas sei lá, às vezes jogar com o Barcelona não é fácil, né, cara? Não é qualquer um, assim, mas assim, sei lá, acho que eu estava preparado, acho que como todos os jogadores também estavam preparados, podia entrar qualquer um ali, um atacante, um volante, um zagueiro para fechar, ou sei lá, ou qualquer um aqui, né? Todo mundo estava bem, treinando bem, né? Se preparou muito bem, então acho que, né, chegamos bem antes para treinar, né? Treinar bem antes para se adaptar lá no Japão. Então acho que
O Abel também já me conhecia há muito tempo, né? Então acho que já viu eu jogando no Atlético, né? E é isso, cara. Eu acho que me chamou, como tinha o Michel, né, atacante, tinha o Fabinho, que é o volante, e eu sou meio atacante, mas acabou me chamando e acabei entrando no jogo, né, do final do Fernandão, então aqui acabei entrando no jogo, né, eu acho que às vezes eu falo, cara, acho que não joga só com 11, né, cara, joga com o time inteiro, então acho que é isso, cara, eu penso, mas é assim, né, nosso capitão acabou saindo, né, do jogo, né, então, e o Abel foi que me escolheu, né, e eu entrei no jogo, né, acho que foi isso aí, cara, foda, foi bom, Adriano, em outra entrevista, tu diz que quando tu faz o gol, tu pensa, hoje à noite eu vou aproveitar, vou beber com perdigão. Aconteceu essa resenha depois do jogo? Porra, com certeza, velho. Eu olhei pra cima e falei, porra. Eu olhei pra cima e eu falei, pô, agora eu vou tomar toda. Eu perdi galo, é nóis. Eu falei, é isso aí, pronto. E tomamos uma cervejinha também. Não... A gente tá tomando até hoje, cara. Foda, não tem essa. Uma cervejinha a gente toma de vez em quando, a gente se vê. Então, acho que é isso aí, cara. O Perdigão é meu irmão pra caramba. Eu adoro ele pra caramba. Então, acho que. Foi isso aí que eu falei no. Olhei pra cima, pedi a Deus, né? Graças a Deus. De ter feito aquele gol, né? Pelo passe do Yali também, que foi maravilhoso. E fiz o gol e pedi, né? Lá em cima e pra mim, Perdigão, né? Mal todinho, como os outros falam. Presidente, o Internacional deu all-in esse ano na Libertadores. E ano que vem não estará. Que campeonato que o Inter irá focar para tentar voltar a vencer o título? Nós não podemos escolher um campeonato. Nós vamos disputar todos os campeonatos para vencer. E tenho certeza que vamos conquistar títulos com muita força. Presidente. Certo, Fernando Carvalho. Ontem foram anunciados os nomes de D'Alessandro e Abel Braga. Dois nomes muito vitoriosos pelo Inter. Só que nas funções que eles fizeram, o D'Alessandro no Cruzeiro e o Abel no Vasco, não se saíram tão bem quanto esperado. Por que tu acha que agora no Inter eles vão se dar bem? Porque numa transição de SAF, de associação para SAF, é muito difícil. Tem muitas coisas que acontecem. Um pouco de gestão de associação, um pouco de gestão de SAF. No Internacional é associação, eles conhecem o ambiente, têm experiência e certamente vão contribuir para que haja um crescimento do clube. Muito obrigado. Agora estou tocando a barra, porque eu quero muito lhe ouvir, mas eu quero fazer um reconhecimento aqui ao vivo, porque eu já falei para ele nas internas, e agora com esse chat aqui deu um gancho bom. São 2 chats. Ó, Ramon, se cuida, velharada, vocês estão criando um monstro, esse Theo vai tomar conta do Fala. E aí vem o Bruno Matheus. Salve, Theo, te acompanho lá no Instagram. Cara, eu quero pegar esse gancho, porque eu já falei para algumas pessoas do Fala, eu já falei pro Theo isso, eu vou falar, mas eu nunca falei ao vivo aqui, acho que cabe registrar. O Theo é um talento nato. O Theo ele tem o dom. O Theo tem o dom da comunicação. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Theo vai ser muito grande na comunicação do futebol gaúcho. Muito grande. É só ele não se atrapalhar. Se o Theo manter o foco, manter a humildade que ele tem, de ser um guri do bem, de ouvir as pessoas que ele ouve, ele sempre pergunta, sempre correndo atrás, e seguir nesse sangue no olho que ele tem, que o Theo tem sangue no olho para buscar as coisas, cara, eu digo, o Fala vai ficar pequeno pro Theo e não vai demorar. Então, Theo, fica aqui meu reconhecimento ao vivo para ti. Tu já é um guri maravilhoso e certamente será muito grande na profissão. Tu viaja para alguns jogos, né? Isso a gente sabe. E aí Fala, teve alguma loucura que já aconteceu? Um sequestrinho? Alguma coisa, algo do tipo? Alguma coisa disso? Eu não entendi, Theo. Sequestro? Como assim? O que significa? Não entendi muito bem. Cara, já aconteceu algumas loucuras. Gauchão desse ano, por exemplo, eu fui para Caxias, assistir Inter e Caxias, ainda da semifinal, se não me engano. E eu e o editor, a gente foi. E aí a gente estava muito cansado para a volta. A gente tinha, se não me engano, tinha virado aquele dia. E a gente estava tão cansado que a gente parou no shopping de Caxias para comer. E aí a gente dormiu no estacionamento do shopping.
dentro do carro, óbvio, mas porque a gente estava com muito sono para voltar. Na ida para Buenos Aires também, o Pepe foi comigo lá, ele sabe como é que foi. Foi uma loucura. Aquele ônibus lá tava uma loucura, mas como o Theo já falou, a maior loucura, no caso, de uma viagem foi a do Rio de Janeiro, que o jogo do Inter era numa quarta-feira e eu ia voltar na sexta. E aí acabei me perdendo na noite carioca. E fui meio que sequestrado e me levaram tudo que eu tinha naquele Rio de Janeiro que não é para amadores. Se tem o ditado, é porque existe alguma coisa por trás. E eu não levei o ditado a sério. E perdi tudo que eu tinha. Tive que voltar a pé para casa, pro hotel lá que eu tava. Airbnb, na verdade. E é isso, foi um sufocozinho que eu passei, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi só o susto. E foi isso. Essa é a maior loucura que eu já vivi com o Esporte Clube Internacional. Alan, tu nos explica um pouco, tipo, quando o cara te largou, o que passou na tua cabeça? Bah, eu chamo alguém, eu falo que esse cara aí tava... O que aconteceu, cara? Cara, quando ele me largou, eu não sabia o que pensar, eu tava desesperado, porque eu tava no meio de uma favela do Rio de Janeiro que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, né? Não que eu conheça várias favelas do Rio de Janeiro, mas tem aquelas que tu sabe qual é, Rocinha, essas mais famosas que são Glamour, sei lá como é que fala. Mas eu não fazia ideia de onde é que eu tava. Glamorizadas. Isso aí, glamorizadas. Eu não fazia ideia de onde eu tava, não sabia com quem eu tava, com o que eu faria. Cara, eu fiquei uns 5 minutos em um estado de choque, assim, e sem celular, sem dinheiro, sem nada. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para um morador onde é que eu tava, como é que eu fazia para voltar para Copacabana. Ele olhou para minha cara e falou: é sério que tu quer fazer isso? Eu falei: sério, por quê? Cara, tu tá longe. Então, tipo, o cara me deixou muito longe, justamente para eu não poder bloquear cartão, não poder fazer nada. Disse que esse é um golpe bem conhecido lá no Rio de Janeiro, que eles fazem bastante isso. E eu fui o pateta que caiu. Mas, enfim, nesse momento aí que tu perguntou, Theo, eu tava desesperado, não sabia o que fazer. Não desejo para ninguém, mas graças a Deus foi só o susto, deu tudo certo essa hora. E sabendo de uma que tu foi esquecido. Conta essa história aí pra gente. Cara, esse negócio de esquecido foi muito substantivo, né? Eu gosto sempre de esclarecer, as pessoas me perguntam, cara, não foi esquecido. O que aconteceu? A gente estava teve aquela parada, né, do Mundial, e aí os jogadores que estavam mais tempo tinham sua dupla, né? Então a gente estava em 29, eu acho que 20 ou 31, a gente estava no número ímpar. E o Greides estava terminando um contrato de empréstimo, e o meu companheiro ia ser o Greides. Aí o Greides, não sei porque aconteceu, demorou do imprevisto, e ele chegou na outra semana da Inter para a temporada, e aí esse dia ia ser o dia que eles iam liberar no sábado, e de segunda-feira a gente voltava para a apresentação no Millennium Frete para treinar ali no Beira-Rio. E aí, cara, foi uma sexta-feira, a semana toda com o Fábio, a gente fazendo uma pré-temporada, treinando de manhã à tarde, pau na madeira. E aí, e na sexta para sábado choveu muito em Porto Alegre. Esses tempos aqui, como estava esses tempos aí chuvoso, a gente sai de Porto Alegre e fica todo cinza, né? O céu, um frio do caramba. E eu tava cansado, tava sozinho, e era aquele BlackBerry, não sei se não é do seu tempo, se é muito novo, mas era um aparelho celular, cara, não tinha nem câmera, cara, dava para os botões minúsculos, né? Então, e aí acontece o quê? Aí acabou a bateria. E o segurança do Inter começou a bater na porta, e eu achava assim, eu devo estar sonhando, como você está cansado, você caiu duro. E aí eu, né, batendo, não deve ser ninguém, deve ser meu sonho. E aí quando eu acordo, escovo o dente, coloco o telefone para carregar, um monte de mensagem de texto, né, não tinha grupo WhatsApp, nada. Era mensagem de texto: onde você está? Os caras estão procurando você fugiu da concentração. Eu falei: não, estou aqui no quarto dormindo. Não, bem que Celso Rotti tá puto da cara contigo, não sei o quê. Aí eu desci pro lobby do hotel para tomar café. Aí tava um repórter lá, e ele soltou lá, não sei se para ter um furo de reportagem ou de mal intencionado mesmo, não sei, né? Mas ele aí falou: o Internacional esquece o Wilson Matias no hotel. Mas é ali no Milênio. Aí eu peguei o táxi, deu 2 minutos, tava ali, deu tudo certo. Aí, você sabe, né? Os caras começaram
Aí a palma, tem a velha e boa caixinha, eu paguei a caixinha e a resenha, né? E os caras, pô, dorme mais, vamos dar um relógio para ele. Aí no outro dia os caras levou um monte de relógio para zoar, colocou ali no meu espaço. Eu acho assim que é muito legal, né, cara? E essas resenhas, né, cara? Então foi um momento assim muito engraçado, porque eu tava sozinho, né? Cada um tava com seu par e os caras me chamando, mas eu tava, cara, eu tava desmaiado, tava muito cansado da semana, de manhã à tarde, e sábado era o último dia, treinamos sexta de manhã à tarde, do frio, então, cara, quando o cara paga, quando eu durmo, só no outro dia, né? Então foi isso que aconteceu. Uma coisa, tem alguma história que aconteceu contigo muito engraçada, sendo repórter ou alguma coisa que tu possa nos contar? Cara, engraçada. Podia ter me perguntado antes, que daí eu poderia pensar. Cara, quando eu trabalhava na FGF TV, eu era conhecido como um repórter à confusão, né? Porque... repórter não, narrador confusão. Porque, eu não sei se tu lembra, o ano retrasado teve um jogo que o jogador do São Paulo de Rio Grande chutou a cabeça do árbitro e quase matou o árbitro. Tu lembra desse jogo? Eu era o narrador desse jogo. Imagina, né? Tu tá ali narrando um jogo, quase tu narra um assassinato ao vivo. Então as pessoas começaram a se arriar em mim muito na FGF TV, que eu era o narrador confusão. Todo jogo que eu narrava dava uma merda. Teve um outro jogo que eu narrei que uma torcedora passou mal no estádio, teve que ser levada na ambulância. Teve um jogo que eu narrei uma pancadaria, um pau estalando, que foi um jogo entre Veranópolis e Avenida. E aí depois, quando eu fui pro canal do Baldasso, eu passei por duas situações, né? Uma no início desse ano, não sei se tu vai lembrar, que eu tava fazendo um jogo lá em Juí, e... porque assim, ó, nos protocolos da CBF, também da Federação Gaúcha de Futebol, quando a gente faz transmissão no YouTube, eu não posso mostrar a delegação do time chegando dentro da zona mista, porque isso é exclusividade da detentora de direitos, ou seja, Rede Globo. Só que na rua eu posso fazer tudo. A rua é pública, né? Então. E aí lá em Juí eu tentei fazer a chegada dos jogadores do Grêmio lá, Grêmio e São Luís. E aí um funcionário da Federação Gaúcha de Futebol tentou me tirar de lá. E eu falei, não, eu tô na rua, eu posso. Não, porque é exclusividade da detentora de direitos. Aí eu comuniquei o Baldasso ao vivo falou que assim, tu vai ter que assinar um BO. Então, se os caras não deixar tu fazer, tu vai ter que assinar um BO. E aí eu discuti lá com o funcionário da federação e acabei fazendo as imagens, mas aquilo deu uma confusão, um problema danado. Até engraçado que hoje nos jogos aí eu trombo com um funcionário e ele dá risada hoje, inclusive. Mas história engraçada é realmente isso, sabe? Eu ainda não tive uma história boa pra te contar, mas é esse meme que os colegas me rotularam, né? De ser um narrador, repórter, o problema me acompanha, né? Não é nem eu que procuro o problema que me acompanha. Cara, tu falou ali que tu narrou aquele acontecimento, né, do jogador ter chutado a cabeça do árbitro. Como é que William Oliveira. Aconteceu na tua mente? O que aconteceu na tua mente? O que tava passando? O que tu pensava em falar? O que aconteceu contigo? Cara, eu fiquei muito nervoso. Porque assim, ó, eu tava começando minha carreira como narrador. Eu não tinha nenhum ano como narrador ainda, né? E eu nem tinha ideia de ser narrador, eu queria ser comentarista e tal. E era assim, era um jogo, eu tava narrando em tubo, né? Tu sabe o que é narração em tubo, né? Não sei. Narração em tubo é quando tu tá narrando o jogo assistindo a televisão. Eu tô em casa aqui assistindo a televisão narrando. Existe a narração em loco, que tu tá no estádio assistindo o jogo narrando, e a narração em tubo tu tá narrando o que tu tá vendo na TV. Era uma narração em tubo. Eu tava lá no estúdio do Bairrista e o jogo tava aparentemente normal, porque quando tu tá narrando em tubo, tu não consegue ouvir o ambiental do jogo, tu não consegue ouvir o que os jogadores estão conversando com o árbitro, a confusão que tá acontecendo, então tu não tá preparado para aquilo, né? E naquele momento, aparentemente houve uma confusão aparentemente não houve uma confusão fora do lance da câmera, porque assim, ó, não sei se tu vai lembrar, daqui a pouco tu pode até colocar no YouTube aí e mostrar o lance. A bola tá lá na ponta direita, o jogador afasta a bola, e aí a câmera acompanha a bola, e daqui a pouco fora do lance, o jogador William
o William Oliveira dá um empurrão no árbitro. Como é que era o nome do árbitro mesmo, cara? Esqueci o nome do árbitro. Como é que eu esqueço? Depois eu vou lembrar. Ele empurra o árbitro, né? E aí o nosso cameraman já se volta pro lance. Então, assim, imagina eu tô narrando o lance normal, tinha acabado de dar o gol do Guarani de Vanan Soares, tô narrando o lance normal, daqui a pouco tá o árbitro caído e o jogador dá um chute na cabeça. E aí, assim que ele dá um chute na cabeça do árbitro, o árbitro não levanta. Então já te começa a passar na cabeça assim, cara, eu posso estar narrando aqui algo muito grave, um assassinato, porque o jogador ele chuta a cabeça do árbitro, o árbitro fica no chão, a ambulância entra, eu começo a ficar nervoso. Eu lembro que eu pedi uma água ali pra menina que trabalhava no barrista, cara, me dá uma água, preciso respirar, que eu realmente fiquei muito nervoso, e comecei a pensar assim, isso aqui vai viralizar, o Brasil inteiro vai ver. O Brasil inteiro vai ver. Então, nesse momento eu preciso me acalmar, eu preciso me preocupar em manter, de repente, a família do árbitro tranquila. Eu não posso aqui também querer criar um fato muito extraordinário, querer espetacularizar o fato. Então eu preciso me manter tranquilo. Eu tomei uma água, me centrei e comecei a relatar. Os colegas que estavam ali contactaram os funcionários do canal que estavam lá para saber o que estava acontecendo com o Rodrigo Crivellaro, lembrei o nome dele. Rodrigo Crivellaro, o nome do árbitro. E aí a gente conseguiu rapidamente a notícia de que o árbitro ele já tinha melhorado já dentro da ambulância, né? Ele já tinha recobrado, né, os movimentos ali, já tinha, porque ele se desmaiou, né? Assim que ele caiu ali, e o William Oliveira chutou a cabeça dele, ele desmaiou. Então realmente foi algo que marcou a minha carreira, sempre vou me lembrar disso, porque independentemente se eu tô fazendo reportagem hoje na Zona Mista de Inter e tal, meu início foi ali, e foi um fato que mudou a minha carreira também, né? Porque as pessoas também começaram a me ver com outros olhos. Esse cara faz um trabalho sério, ele teve responsabilidade no momento primordial. As pessoas que estavam ali, por exemplo, viram que eu estava nervoso, mas viram que eu fiz o jornalismo correto ali. A gente pôde informar ainda dentro do jogo que ele estava bem. Então realmente foi algo que me marcou, assim, sabe? E me fez melhor profissional. Me fez melhor profissional esse fato. Ainda bem que o Rodrigo Crivellaro ficou bem, né? Depois o jogador ele foi condenado a 1 ano de prisão, mas ele não tá preso porque ele fez trabalhos voluntários, eu acho, para se manter em liberdade e tal, mas foi um fato bem grandioso que aconteceu, né? Muito triste, mas, pô, não posso nem dizer que acontece, porque, pô, não é normal uma coisa dessa acontecer. É um negócio extraordinário. Eu me lembro que eu não acreditei, que eu vi alguma coisa tipo de manchete e eu falei, pra que trollar, por exemplo, né? Pra que falar isso? Aí depois eu abro todo mundo noticiando isso, um negócio inacreditável. Não, tu sabe que o jogo ele ficou paralisado, ele interrompido e depois voltou no outro dia, né? Voltando pra casa, que o estúdio era Porto Alegre, Moro Esteio, voltando pra casa, eu já ligava o rádio, já via a repercussão. Depois eu cheguei em casa, ligo a TV, tá a minha voz no Bem Amigos, do Galvão Bueno, narrando o lance. E depois, os outros dias seguintes, também, o tempo todo, me ligavam, né, pra eu fazer participações de programa, porque era só a gente que tava narrando o jogo ali, né? Então era a minha voz ali mostrando o fato. Na retrospectiva da Globo, também no final do ano, mostrou a minha voz ali narrando o fato. Então foi um fato bem curioso que aconteceu. Como é que foi criado o bordão feito? Tu consegue falar pra gente? Claro. Na verdade não foi criado, né? O bordão feito saiu sem querer. Lá no começo das minhas narrações, né? A bola entrou e sem querer eu gritei feito e continuei gritando depois. E foi o primeiro bordão, na verdade, né? Nem passava jogo ao vivo ainda. E acabou ficando, acabou pegando, o pessoal gostou, começou a falar também. E aí o feito tá sobrevivendo até hoje, né?